homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A igreja. Porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Soberano Deus, nós louvamos e agradecemos o teu nome, por tudo que o Senhor tem nos concedido, de poder estar na tua presença e poder louvá-lo e adorá-lo, na beleza de Deus, a tua santidade. Espírito Santo, mais uma vez, nós estamos aqui unidos e reunidos em tua presença, para aprender, ó Deus, de ti e da tua palavra. Que a tua boa mão continue estendida sobre nós, que o teu Espírito continue nos abençoando, porque nós somos completamente dependentes do teu Espírito Santo, Jesus. Se tu não estiver conosco para nos abençoar, de nada adiantaríamos estar aqui, mas se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos guardado, tem nos dado um dia de vitória, e tem nos dado uma noite abençoada para encerrarmos uma noite na tua presença. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações e que o Senhor abra-nos essa noite a porta da palavra e continue falando conosco, continue falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, em teu nome. Amém e amém. Irmão, nesse ponto de Mateus capítulo 5 e capítulo 6, nós falamos sobre os 3 atos de justiça na vida cristã, que são eles: o dar esmolas, a oração e o jejum. Nós falamos o motivo de nós darmos, da pessoa dar esmolas, né? O princípio aplica aqui, não tem a ver com um motivo para o cristão aplicar o que é justo, seja o crente leigo ou não. A pergunta é: qual o motivo que eu faço o bem? O dar esmola aqui significa você abrir o teu coração e ajudar alguém dentro da sua necessidade. Mas qual é o motivo que me leva a ajudar uma outra pessoa? É para glorificar o nome santo do Senhor, ou simplesmente porque eu quero aparecer? Hoje em dia a gente vê muito isso, o cara entregando uma marmita na mão do mendigo e tirando a foto: estou entregando a marmita aqui. Então, o ajudar e o dar esmola, ou socorrer alguém na sua necessidade, o cristão ele não precisa colocar isso como uma maravilha que eu estou fazendo, né? E isso ele está buscando a glória para si mesmo e não vai ter nenhum galardão a respeito disso, porque a Bíblia é bem clara em dizer que não há galardão para aqueles que procuram de alguma forma uma autopromoção para que o nome dele seja reconhecido. Então, galardão para ele na eternidade, esquece, porque ele já recebeu nessa terra o galardão, porque ganhou a admiração das pessoas pelo ato de estar fazendo alguma coisa e contando ou tocando trombeta, dizendo: eu sou bom, eu faço, e aí isso não é bom. O motivo de fazer as esmolas é para o bem de todos. Quais são os motivos, né, que a pessoa pode dar esmolas? Deixa eu ver direito aqui. Qual é o princípio, né? Qual é o motivo de fazer as esmolas? É para o bem de todos? Ou apenas para agradar a nós mesmos? Ou por motivos egoístas, para ser admirado pelos homens? Ou uma competição de grandeza? Ou uma autopropaganda exagerada de si mesmo? Olha o que a Bíblia diz aí, nós já lemos esse texto, mas só para nós, vamos recapitular rapidinho aqui. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 3 a 15. 1 Coríntios capítulo 3, do 3 a 15. E irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. É 13, tá? 13. 1 Coríntios capítulo 3, do 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Próximo. Se a obra que alguém edificou dessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. O que Paulo está alertando, que todo tipo de obra, irmãos, que nós fazemos na terra,
ela surte um efeito na eternidade. Então, por exemplo, alguém chegou aqui, um diácono chegou aqui e colocou um copo com água. Dependendo de como está o coração dele, ao colocar essa água aqui, Deus pesou. Eu não tenho como medir isso. Ninguém aqui tem essa capacidade de olhar no coração da pessoa e dizer assim, olha, ele colocou aquele copo ali de má vontade, ou porque se sentiu obrigado. Mas ele veio e colocou. Quem é que mediu? Quem é que pesou a alma dele com relação a essa atitude? O próprio Espírito Santo. Então hoje, se ele fez isso de bom coração, que eu acredito que sim, com certeza tem um galardão reservado para ele por um simples copo de água. E é bíblico isso. Se alguém passa na sua rua, pede alguma ajuda e você vai lá e oferece ajuda, não há nenhum problema nisso. Mas nós nunca devemos fazer alguma coisa na intenção de que alguém veja ou que nós ficamos aí tocando trombeta porque ajudou, porque fez. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, para encerrar. Olha lá, isso mesmo. Porquanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, quem pesa o coração do homem é Deus. Quem pesa é Deus. Eu não posso julgá-lo por uma atitude que foi tomada. Mas quem vai pesar é Deus. E a eternidade vai revelar exatamente isso. E então cada um receberá de Deus o louvor. Aí esse louvor pode ser para a glória de Deus, ou esse louvor também pode ser para algum tipo de maldição. Porque ou perdido ou salvo é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Porque tanto de uma parte quanto de outra nós somos advertidos contra o pecado, o que é o pecado e o que é santidade diante de Deus. Então Deus ele não é o culpado se nós fazemos a obra dele e queremos receber algum tipo de louvor, algum tipo de reconhecimento, e quando esse reconhecimento não chega, as pessoas muitas das vezes se iram, quer arrumar confusão, e muitas das vezes, irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos, pastores sofrem muito esse tipo de ataque com relação a algumas pessoas que querem a qualquer custo subir de posição na igreja, achando que igreja funciona como se fosse uma empresa que você vai fazendo um serviço e você vai se capacitando e a empresa vai puxando você para cargos maiores, para recebendo promoções, para ter um salário maior, um salário melhor. Na igreja, irmãos, o corpo de Cristo não funciona assim. Quando o obreiro ele é chamado é porque Deus falou no coração do pastor e o pastor olhou. É claro que Deus não vai chamar quem está sentado no canto sem fazer nada. Não vai. Mas aqueles que se levantam para fazer a obra, o Senhor vai mostrando, o Senhor vai nos dando algum tipo de estratégia, se a pessoa é obediente, se ele sabe obedecer, como que ele lida com determinadas situações que acontecem na igreja, gerenciamento de conflitos até mesmo durante o culto, para que mantenha a ordem do culto, e por aí vai. E aí Deus ele vai mostrando para o pastor, e o Senhor fala, separa o rapaz aí, leva para o diaconato, traz para o presbitério, faz isso com ele. E aí a gente vai chamando e Deus vai confirmando no coração da pessoa. Não é a pessoa chegar aqui, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um pastor, eu quero ser um diácono, e você tem que me consagrar agora. Não é assim que funciona na obra de Deus. Porque quem toma conta da obra de Deus é o próprio Deus. Então é Deus, irmãos, e Deus mostra, Deus revela. A gente ora para que Deus prepare pessoas para dirigir seguração, para dirigir grupo de jovens, para exercer qualquer função da igreja, e é mostrado pelo Espírito de Deus. E normalmente sempre acontece assim, quando você vai conversar com a pessoa já diz, Deus já me mostrou, Deus já havia me falado de alguma forma que isso ia acontecer. Às vezes não mostra de maneira clara, mas mostra por parábolas, ou em sonhos, em oração, ou usa alguém, e aí de repente o cargo chega na mão da pessoa. Por que isso? Porque a obra ela é literalmente do Senhor. Então cada um de nós vamos receber de Deus aquilo que nós semearmos na obra dele, com um coração livre, com um coração aberto, com um coração sincero diante dele. E aí nós vamos colher os frutos aquilo do serviço que nós fazemos. E seja ele qual for, irmãos.
como que o nosso serviço está sendo feito para o Senhor. Desde a limpeza da igreja até o irmão que fica na portaria aí, olhando os irmãos que tomando conta da portaria da igreja, olhando o estacionamento. Irmãos, tudo isso faz parte do culto. Tudo isso faz parte do culto e nós precisamos, nesse propósito, adorar a Deus. Esse é o primeiro princípio, né, de justiça na vida do cristão. Mateus capítulo 5, capítulo 6, do verso 5 ao 15, tem o segundo princípio, que é a oração. Essa é fundamental na vida do crente, porque o crente que não vive uma vida de oração, irmãos, ele está literalmente fadado ao fracasso. É aquele crente fraco, raquítico, né? É aquele crente, era apelidado alguns anos atrás de aquele crente carrinho de mão, né? Só vai com os outros empurrando ele na oração, e se não empurrar, se você parar de empurrar, ele não vai. Então esse tipo de crente, irmãos, ele não se sustenta na igreja, ele não se sustenta, não é nem na igreja, ele não se sustenta na presença de Deus, porque qualquer vento de doutrina leva ele. Porque eu diferencio igreja da presença de Deus, porque nem sempre essa pessoa ela sai da igreja, ela permanece, porque antigamente, irmão, vou ser bem sincero com a igreja aqui, antigamente as pessoas se desviavam, elas iam para o mundo, e lá caía na bebedeira, e aprontavam por aí. Hoje não. Hoje as pessoas eles viram frequentadores de culto, e eles vêm mais para pesar o andamento do culto, para saber o que vai acontecer, do que propriamente adorar a Deus. Que tipo de crente é esse? É o crente que não ora. Você chama ele com jejum, ele não vem. Você chama ele com oração, ele não vem. Você chama ele para uma consagração, misericórdia, com exceção aqueles que trabalham, né? A gente entende isso, mas alguns não trabalham e dão trabalho e ficam aí perturbando a vida de um e de outro. Quando está com problema, ele só corre para a igreja quando está com algum problema grave. Ele vem com os pés de Jesus correndo, aí se junta com as irmãs de oração, vai orar, e as irmãs ali, claro, é amorosa, acolhe, vai orar com ela, até Deus da vitória. Aí Deus da vitória, a pessoa perna para quem te quer, não quero nem saber, já recebi minha bênção mesmo, e por aí vai. E isso é o nosso cotidiano, irmãos. Nós não nascemos ontem no Evangelho, nós 40 anos ou mais aí nessa caminhada de vida cristã, e a gente vê muito isso acontecer na igreja. Não é uma exclusividade só daqui ou do Ministério do Belém. Todos os ministérios têm isso, pessoas que elas não têm compromisso com Deus porque não vivem a vida de oração. Porque o que é oração? A oração é uma conversa diária que nós temos com Deus. E nós falamos de alguns homens que oravam, né? Por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Por que Daniel recebeu vitória? Por que Daniel se livrou da cova dos leões? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego se livrou da fornalha de fogo? E veja que Deus não livrou eles, não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel na cova. É diferente. Ele entrou na cova dos leões e teve que encarar um leão na frente dele ali, mas Deus deu vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Deus não livrou eles da fornalha, livrou eles na fornalha, ou seja, dentro da luta. Que é o crente que ora, que consagra a sua vida, dentro da luta que Deus vai livrar. Deus não vai nos privar da luta, irmãos. Não vai. Ele vai deixar nós entrarmos na luta, mas é na luta que Ele vai mostrar que é conosco. Porque era muito fácil, vamos dizer assim, para nós acreditarmos no poder de Deus, sabendo que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Eles não chegaram a entrar na fornalha, mas a Bíblia deixa bem claro que eles entrou na fornalha. Mas quando eles entraram na fornalha, quem é que estava lá esperando por eles? O próprio Deus estava ali. E eu acredito que o primeiro que viu foi o próprio Nabucodonosor, porque quando ele viu, falou: peraí, não foi 3 homens lá dentro da fornalha? Por que eu estou olhando lá para dentro agora? Eu estou vendo 4 homens lá dentro, e o que eu estou vendo agora ele é semelhante ao Filho de Deus Altíssimo. Então, livrou eles lá dentro. Então, o crente que quer ter vitória não tem que viver uma vida de oração. Qual era o costume de Daniel e dos seus 3 amigos? É orar pelo menos 3 vezes ao dia. E nós temos aqui alguns exemplos de oração, que foi o próprio Jesus, conforme Mateus capítulo 14, verso 23, Marcos 35, Lucas 4, 42, 5, 16 e 6 e 12. Os 3 momentos mais importantes para a oração secreta, né? A gente fala da oração secreta, que é quando Jesus vai ensinando a oração do Pai Nosso.
Que ele dá uma ordem e fala: quando você for orar, entra na tua casa, vai no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus no segredo do teu Pai que te ouve no segredo, ele vai te recompensar publicamente. Então, qual é uma dica, né? Não é uma regra isso aqui, mas é um momento, cada um tem o seu momento secreto com Deus. Às vezes você está ali, no meu caso, às vezes estou ali no volante do carro ali, fazendo alguma viagem longa, o meu pensamento, às vezes eu tiro dessa terra, estou dirigindo ali, mas a minha mente está lá em cima, estou falando com Deus, e aquilo ali é meu momento com Deus. E esse momento, irmão, é tão importante que quando o crente ele ora a Deus em determinadas situações, por exemplo, trabalhando numa empresa, você não consegue parar o seu serviço e ir no banheiro, tirar uns 5 minutos ali de oração, mas você consegue ali se concentrar. Essa oração que a gente chama de oração secreta, ela é tão poderosa porque ali é um momento de contato entre você e Deus. O diabo não interfere em nada na sua oração nesse momento, porque essa oração que nós oramos de joelhos, o inimigo ele não é surdo, ele ouve. Quando nós gritamos, ele ouve. Quando nós clamamos, ele ouve. Quando nós suplicamos em voz alta, ele ouve. Claro que ouve, ele vai tentar de alguma forma impedir com que a bênção do Senhor chegue na nossa vida. Daniel é um exemplo. Você acha que o inimigo não ouviu a oração de Daniel quando ele clamava acerca de Jerusalém para procurar entender o que estava acontecendo com o seu povo? No primeiro dia que ele clamou a Deus, o que aconteceu? No primeiro dia Deus já ouviu a oração dele. Mas Daniel, ele desistiu no primeiro dia? Não, ele passou 21 dias orando e jejuando, pedindo a Deus que lhe desse a resposta. Depois de 21 dias, aquela oração incomodou a Deus. Quando Deus olhou, falou: opa, eu mandei já no primeiro dia. E o anjo Gabriel falou: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você colocou o seu joelho no chão, que você clamou a Deus, Deus já ouviu a sua oração. Mas quando Deus mandou eu descer para lhe dar uma resposta, o príncipe da Pérsia, fazendo uma alusão ao próprio Satanás, que opera nas regiões celestiais, ele me bloqueou no meio do caminho. Olha o reboliço que aconteceu no céu por causa da oração de Daniel. Uma batalha espiritual muito grande. Por isso que eu falo, irmãos, oração é uma batalha espiritual constante entre a igreja e o inferno, ou contra o inferno, para que a bênção do Senhor chegue às nossas vidas. A oração é importante. O que aconteceu? Depois de 21 dias, o anjo Gabriel desce e dá toda essa explicação para Daniel, mas Daniel não desistiu, ele persistiu no jejum e na oração, e Deus deu a ele vitória. Então, quais são, basicamente, ou pelo menos uma dica em que nós podemos do nosso dia tirar para fazer o que nós chamamos de a oração secreta? De manhã bem cedo, para dedicarmos a Deus o nosso dia, pular da cama e já dobrar os joelhos e falar: Senhor, meu dia está nas tuas mãos, obrigado por uma noite de descanso, e por aí vai. Seu dia vai ser abençoado. Aí, qual é o outro horário? No fim da tarde, para pedir-lhe graça por sua misericórdia, para pedir graça a Deus e misericórdia, para que Ele continue te abençoando. E no momento em que o Espírito Santo nos impulsiona a orar, esse é o terceiro momento. O momento em que o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a orar. Já aconteceu isso, eu vejo que já deve ter acontecido com alguns irmãos, de você estar na sua casa e daí a pouco, ou fazendo qualquer coisa, aí daí a pouco o Espírito Santo de Deus ele te incomoda e fala: vai orar. Vai orar. Já aconteceu isso com alguns irmãos aqui? Eu creio que já. Vai orar. Aí você às vezes você até reluta, porque está ali ocupado fazendo alguma coisa, não consegue largar aquilo ali de imediato. Aí o Espírito Santo de Deus fica: vai orar, vai orar, vai orar. E até que você abandona aquilo ali, aí você vai lá para o seu quarto, onde você estiver, tira 2 minutinhos, meio que a sua oração ela seja feita dentro de 2, 3 minutos, de acordo com o tempo que você tem disponível. Mas você ouviu a voz de Deus, foi orar, aí com certeza o livramento vai chegar, o testemunho vai ser contado, alguém vai dizer, Deus vai colocar alguém para você interceder, aí alguém vai chegar e você: olha, você viu fulano lá, passou pelo vale da sombra da morte, aí você vai dizer: por isso que Deus me impulsionou a orar. Eu me lembro, a certa feita, a minha mãe em casa, eu e meus irmãos, nós trabalhávamos num caminhão de depósito de material de construção, e era o caminhão do seu Arthur. O seu Arthur era velho, ele já tinha mais ou menos uns 70 anos, o caminhão dele mais velho que ele ainda, 3 vezes. E era um caminhão movido a gás, e volta e meia aquele caminhão quebrava. Um dia nós subimos a Avenida Zélia, aquele caminhão, quando estava no topo da avenida ali, ele perdeu o freio lá em cima. E aí, estava eu e mais 2 irmãos meus em cima da carroceria, carregado esse caminhão. Esse caminhão desceu de ré, de ponta da Avenida Zélia, de ponta a ponta.
Não tinha como a gente pular, porque a gente teve que ir para a ponta da carroceria e dar sinal para os carros para sair e gritar no meio da rua: sai, sai que está sem freio, sai, sai que está sem freio. E para nós aquilo ali foi uma diversão. Moleque, não tem o que fazer na vida. A Avenida Zé, isso foi um tempinho, e aquela Avenida Zé onde é o ponto de socorro ali é no córrego aberto. O caminhão veio quase que desbancou para dentro daquele esgoto ali, mas ele parou quase que na beira do esgoto. E só que a gente assim, preocupado, não tinha nem sangue no rosto, né? Mas a gente estava se divertindo também ao mesmo tempo. Só que quando a gente chegou em casa aqui contando para minha mãe, falou: mãe, só não sabe o que aconteceu. Aí contava a história para ela. Ela falou: meu filho, eu estava aqui em casa orando por vocês. Eu estava passando a minha roupa. Eu estava ouvindo um programa evangélico aqui do Davi Miranda. Quando ele começou a orar, o Espírito de Deus tocou no meu coração, eu comecei a orar também e apresentei você. Então Deus livrou vocês hoje da morte. Já morreu os 3. O que é isso? É alguém que tem o ouvido sensível e ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E muitos outros livramentos que Deus nos dá. Eu já tive vários livramentos de assalto dentro do carro. Quando eu conto para pessoas que eu trabalho de aplicativo há 7 anos e graças a Deus nunca sofri um assalto, mas quantas das vezes pessoas entraram dentro do carro armada com a intenção de me assaltar, e o Espírito de Deus me avisar, e eu pedi: Senhor, me dá estratégia para eu conversar com esse camarada aqui, para ele levar o meu carro embora, levar meu celular, levar meus bens embora, porque é a minha ferramenta de trabalho. E aí o Espírito de Deus me dava estratégia, aí eu começava a conversar e puxar assunto, falava de Jesus, e a pessoa descia do carro quase que convertida. Fala, doutor, vai com Deus. Está entendendo? Porque nós temos que ter essa sensibilidade espiritual, e isso só vem através da oração, porque Jesus, ele livra o seu povo, mas ele livra aqueles que oram, aqueles que o buscam, porque a oração é um contato que nós temos com Deus. E à medida que quanto mais nós orarmos, mais nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quanto menos orarmos, menos intimidade teremos com o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Aí tem muita gente que está na igreja, irmãos, muitas das vezes sofrendo anos e anos, é porque ele só orou uma vez e pediu e deixou lá, largou de mão, porque o tempo passou e ele cansou. Já pensou se Daniel tivesse cansado já no segundo ou terceiro dia, que a sua oração não havia tido ainda uma resposta? Será que ele tinha registrado nos anais da história o nome desse homem e tudo aquilo que Deus revelou para ele? Porque basicamente Daniel ele tem a revelação do futuro relacionado à nação de Israel. Deus esclarece a Daniel tudo aquilo que está acontecendo com a nação e o que ainda iria acontecer no futuro com outras nações. Por quê? Porque ele persistiu na oração. Então a oração, irmãos, é a chave da vitória na vida do crente. Então o crente que não ora, ele só pode prestar atenção nisso, eu falo isso sem medo de errar. É o crente que mais murmura, é o crente que mais reclama, é o crente que mais sente dor, é o crente que vive mais doente na igreja, porque não tem uma vida de oração diante de Deus. Eu estou dizendo que a pessoa que ora, ela não vai ficar doente? Claro que não estou dizendo isso. Mas se nós estamos orando se nós estamos passando por algum problema e esse problema persiste durante muitos e muitos anos, é porque está faltando persistência na nossa oração, no nosso pedido, e falta ainda uma coisa para incrementar a nossa oração. E aí agora eu vou entrar no terceiro item, que é o jejum. Aleluia. O que é o jejum, né? Segundo Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 18, o jejum. O jejum é a abstenção de alimento por motivos espirituais. O jejum bíblico pode ser chamado de oração sem palavras. O que é o jejum? Resumidamente, é oração sem palavras. É quando você dedica parte do seu dia em se abster de qualquer tipo de alimento para quebrantar a sua carne e buscar a presença de Deus. É através do jejum e da oração, porque é um passarinho com 2 asas sadias voando, porque um passarinho não voa só com uma asa. Qual a melhor asa que o passarinho voa? A direita ou a esquerda? Ela tem que ter as duas, senão não funciona. Senão ele vai ficar igual um piro doido, bêbado, rodando para lá e para cá, tentando voar e não sai do lugar. Então, a consagração, o jejum, irmãos, é uma forma de nós consagrarmos a nossa vida a Deus. Consagrar na nossa vida a Deus. Então o jejum pode ser chamado de um tipo de oração sem palavras. O jejum pode ser aplicado ou praticado de 3 formas.
E cada um, de acordo com a sua fé, ele aplica o jejum diante de Deus, e Deus vai responder a tua oração, o teu pedido. Qual é a primeira forma do jejum? Que nós chamamos de jejum normal, que é o jejum com a abstenção de todos os tipos de alimentos, sólidos e líquidos, com exceção à água. Por que a água, irmãos? A água, ela não mata a fome, mas a água é porque ela limpa o nosso organismo. Porque o jejum ele é tão beneficente para o ser humano, que ele ajuda na vida espiritual e ele ajuda também na vida carnal, no corpo. Porque quando você se abstém de algum alimento, o seu organismo está queimando caloria ali, e quando você toma água e vai limpar o seu organismo por dentro, ajuda. O jejum ele tem esse benefício físico, mas o nosso maior objetivo não é usar o que as pessoas estão chamando hoje de jejum intermitente para ganhar peso, ganhar massa muscular e ficar musculoso e ficar forte. Não, o jejum não é para fortalecer a carne, o jejum é para quebrantar a carne e fortalecer o espírito. Então eu posso jejuar, pastor, e beber pelo menos um copo com água? Pode, não há nenhum pecado nisso, porque a água não vai tirar a sua fome, ela vai saciar a sua sede, e é bom que limpa também o sangue. Mas você não pode, como é que diz? Quebrar o seu jejum, por exemplo, eu estou jejuando, mas eu vou levantar de manhã e vou tomar meu café. A não ser que você, qual o horário correto de se começar o jejum? Da meia-noite de hoje, vou pegar por exemplo, da meia-noite de hoje ao meio-dia de amanhã. Esse é o jejum. Só que como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar se então eu vou levantar, eu vou fazer o seguinte, meia-noite eu vou dobrar meu joelho, vou colocar de jejum, amanhã 10 para o meio-dia eu levanto e já vou almoçar, para não passar fome. Perdeu seu tempo. Não jejuou nada. Você continua, porque o que Jesus está orientando é quando você jejuar, tem que fazer o quê? Levanta cedo, toma o seu banho, lava o seu rosto. Para nós hoje, levanta cedo, toma o seu banho, lava o seu rosto, escova os dentes, vai trabalhar. Normal, sua vida é normal, ninguém precisa saber, hoje eu estou jejuando. Se alguém insistir, fala, meu irmão, se alguém insistir comigo, meu irmão, hoje eu estou na graça, mas não precisa, não, eu vou jejuar hoje, não toca em mim, porque hoje eu estou perto de Deus. Isso não vai funcionar em hipótese alguma, porque você está tocando trombeta daquilo que você está fazendo, e Deus já não está se agradando. Então é melhor se falar isso, ou se fizer dessa forma, é melhor nem fazer, porque Deus com certeza não vai receber. Mas esse jejum secreto que você faz com Deus, esse jejum ele é válido. Eu não quero fazer um jejum completo com a abstenção de só não vou parar de beber água porque tem algum problema nos rins, algum tipo de problema de saúde, não posso ficar sem água, mas eu consigo ficar sem um alimento 100%, eu vou tirar de mim todo o alimento, mas vou beber pelo menos um copo de 100 ml de água para não danificar o meu organismo. E Deus vai receber o seu jejum. E esse é o tipo de jejum que agrada a Deus. Um outro tipo de jejum é o jejum absoluto. É a abstenção total de alimentos e líquidos, inclusive a água. Eu posso jejuar e abster todo tipo de alimento e bebida, inclusive a água? Sim, pode fazer, sem nenhum problema, desde que seu organismo aceite isso, porque algumas pessoas têm algum problema de úlcera, ou coisa parecida, tem que tomar muito cuidado, né? Tem algumas pessoas que jejuam aí até 30, 40 dias consecutivos, mas isso só apenas com orientação médica e de um nutricionista, porque dependendo do tempo que você passar sem comer, o nosso organismo, de maneira natural, ele começa a queimar as gorduras do nosso corpo, e depois que essa reserva de gordura do nosso corpo acaba, o nosso corpo começa a se autoconsumir, ou seja, vira um canibalismo em nós mesmos. O nosso organismo começa a se autoconsumir, e aí começa a vir as doenças, úlceras ou coisa parecida, que não é bom, não é saudável isso. Isso aí o médico, a pessoa que quiser fazer o jejum de 40 dias, mas por que Jesus jejuou? Você não é Jesus. Por que Elias jejuou? Você não é Elias. 40 dias e 40 noites jejuando. Agora, se você quiser fazer, faça, mas procure uma orientação médica, porque é o que nós recomendamos. Mas, biblicamente, como é que se começa o jejum? Da meia-noite de um dia ao meio-dia do outro dia. E que o importante é que nós façamos tudo isso com entendimento e com sabedoria para buscarmos a presença do Senhor Jesus. É para isso que serve o jejum para a igreja. E o jejum ele pode ser feito de maneira coletiva,
Quando nós convocamos a igreja para um trabalho de jejum, que quase ninguém aparece, mas aparece um ou outro, mas vem jejuar, porque esse é um jejum coletivo, é bíblico. Não, o pastor que convoca a igreja para orar e para jejuar, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que copiando aquilo que os antigos já faziam no Antigo Testamento. A igreja primitiva também orava e jejuava. E os irmãos percebem que quando foi para escolher uma pessoa para estar no lugar de Judas, eles não escolheram de qualquer jeito. O que eles fizeram? Os apóstolos fizeram? Eles foram para o jejum e para a oração, para que Deus revelasse quem eles poderiam colocar no lugar de Judas. Porque o jejum e a oração, irmãos, é parte fundamental na vida cristã. Não dá para entender um crente que não ora. Não dá para entender um crente que ele não vem no culto de oração. Não dá para entender um crente que ele não consegue vir ou tirar pelo menos um dia da semana para ele jejuar e orar. Tá certo, tem semana que a gente não consegue mesmo, aquela correria e você acaba se distraindo um pouco, mas não dá para você passar muito tempo sem consagrar a vida e colocar a vida no altar diante de Deus, para que a nossa vida seja santificada, porque o propósito do jejum é santificar as nossas vidas diante de Deus. Então o jejum absoluto é a abstenção total de alimentos e líquidos, inclusive a água. Conforme Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 16, e Atos 9:9, Deuteronômio capítulo 9, do 9 ao 18, e Êxodo capítulo 34, e o verso 28, e 1 Reis capítulo 19, e o verso de número 8. O jejum parcial funciona. Aí tem um chamado, o jejum parcial. Projeta para mim Daniel capítulo 10, verso 3. Esse jejum parcial funciona, irmãos. Aí é o que eu falo. Se você tiver fé para fazer, faça. Se você tiver fé para fazer, faça. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, Daniel, ele faz um jejum aí completo. Ele não comeu absolutamente nada. Mas esse mesmo Daniel, junto com seus 3 amigos, eles fazem o que nós chamamos de um jejum parcial. O que é o jejum parcial? É quando você se abstém de determinado tipo de alimento. Ora, se bem que na cultura babilônica, porque ele estava cativo na Babilônia, todo o alimento que o rei comia, muitas coisas eram sacrificadas a ídolos. E Daniel sabia disso. Então Daniel, para não desagradar o rei, ele pediu esse certo tipo de alimento. A Bíblia não diz que é um jejum parcial. Essa doutrina, ela vem do neopentecostalismo, que trouxe isso para o nosso meio, e tem muito crente fazendo. Agora, irmãos, eu não posso brigar com a fé de ninguém. Se você se abstém de qualquer tipo de alimento, e aquilo ali está causando algum tipo de desconforto para você, e está quebrantando a sua carne, e você sente que Deus está recebendo o teu sacrifício, faça. Quem sou eu aqui para querer discutir com você a sua fé e a sua comunhão com Deus? Mas, biblicamente, não há na Bíblia textos bíblicos que comprovem a questão do jejum parcial. Aí eu vou orar, aí inventaram agora o jejum das redes sociais. Pô, isso não é jejum, não, isso é balela para quem não tem o que fazer na vida. Aí eu vou jejuar de internet. Você come internet? Você come Facebook, Instagram, WhatsApp? Não, isso aí você precisa abandonar mesmo. Mas não vem tratar isso como um jejum, porque se isso está contaminando a tua vida, abandona, se livra da aparência do mal. Mas não coloca isso como um jejum. Eu vou jejuar 7 dias de rede social e depois de 7 dias eu volto a comer a rede social de novo. Que conversa é essa? Isso não existe. Biblicamente não há nenhum texto bíblico que comprove a ideia do jejum parcial. Mas em Daniel, para você entender o jejum de Daniel, é necessário estudar a cultura babilônica da época. E aí você vai entender por que Daniel ele não quis comer o manjar do rei. Porque tinha todo um ritual por trás de tudo aquilo ali, oferendas para o inimigo, para Satanás ali, para as entidades ali, e ele sabia disso. E aí ele falou, não vou comer comida sacrificada a ídolo, em hipótese alguma. E aí não se alimenta, mas não tem nada a ver com jejum. Porém, se alguém te ensinou essa doutrina por aí, e você aprendeu, e você começou a praticar, e isso está trazendo algum resultado, porque isso é o exercício da sua fé. Se é o exercício da sua fé, faça. Eu vou me abster de chocolate.
ou eu vou me abster de comer feijoada, eu vou me abster de comer arroz, de feijão, ou sei lá, o que você mais gosta que não pode ficar sem se alimentar, de tal produto, de tal alimento. Aí é você e Deus. Mas não me vem dizer que isso é a doutrina bíblica, porque isso não é doutrina bíblica. Doutrina bíblica do jejum é isso que eu estou ensinando para os irmãos aqui. É você se abster de alimentos. Você pode tomar água ou não pode tomar água, porque a água ela não mata a fome, ela sacia a sede e ela também ajuda a controlar a espessura ou a grossura do seu sangue, mas do contrário, não tem nenhum respaldo bíblico esse tal do jejum parcial, porque isso vem do neopentecostalismo. Quem sabe, se Deus me permitir, a gente fala um pouco sobre a cultura da Babilônia, para entender um pouco por que Daniel não se alimentava, rejeitou o manjar do rei. Amém? Vamos lá. Então o jejum, tem um jejum parcial que funciona como uma restrição parcial de determinados alimentos e não uma abstenção total. Aqui Daniel tem uma abstenção total. Manjar nenhum não comi durante 21 dias. Ora, se o jejum parcial fosse uma doutrina, Daniel teria, desses 21 dias, também feito o mesmo jejum, entre aspas, parcial, para receber Deus a bênção. Mas ele deixa bem claro. Manjar nenhum eu comi. E pelo jeito nem aguenta tomou. Tal era o propósito do homem. Quer dizer, um aguenta aqui é o perfume. Não colocou nem perfume, ele colocou. Eu não vou me perfumar, não vou fazer nada. Talvez só levantou de manhã, jogou uma água no rosto e esquece perfume, esquece tudo, porque eu vou me quebrantar diante de Deus, porque eu quero resposta de Deus. Então eu vou orar e vou jejuar e Deus vai me responder. Foi isso que ele fez. É o que nós devemos aprender, irmãos. Trazer isso. Isso é um assunto tão antigo, mas é um assunto tão atual e tão necessário para a igreja da atualidade, irmãos. E eu sou fiel em dizer para a igreja nessa noite: vai chegar o tempo que nós já estamos vivendo num tempo que é uma necessidade de nós plantarmos a nossa vida na oração e no jejum, porque o que está para vir para esse mundo não é brincadeira. Antes de Jesus tirar a sua igreja da face da terra, a igreja ela vai passar por um funil, a igreja vai passar por um aperto, a igreja vai passar por uma situação muito difícil, mas só aqueles que são fiéis, o Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger, o Senhor não vai deixar com que mal nenhum chegue na tua casa e na tua família, porque aqueles que buscam o Senhor com fidelidade, com integridade de coração, na oração e no jejum, ele pode estar na Babilônia como Daniel estava, mas na Babilônia Deus o socorreu. Nós podemos estar passando por muita situação, o mundo pode estar caminhando para uma grande tribulação, mas a igreja de Jesus, aqueles que são fiéis, que tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida e na sua alma, que tem comunhão com o Espírito Santo, esse com certeza Deus livrará de todo mal e praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família, porque o Senhor guarda, porque você também intercede. É aquele que vive debaixo da oração e do jejum. Esse é o propósito do jejum, é santificar a vida diante de Deus, é nos colocar diante de Deus com o nosso coração quebrantado diante dele e falar assim: aqui estou eu, o meu estômago está vazio, porque a minha alma quer se encher da tua presença, o meu corpo está fraco e fragilizado, porque está necessitando de alimento, mas a minha alma precisa da tua presença. É você dizendo não à carne e dizendo sim para Jesus. E quando você diz não para a sua carne e você diz sim para Jesus, o Espírito de Deus ele entra, ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele muda a circunstância, ele muda a situação, ele conta até detalhe para você do que vai acontecer no meio dos seus, porque ele não guarda segredo para aqueles que são fiéis a ele. Mas a nossa fidelidade a Deus, ela não é mostrada apenas a eu sou fiel. Não. A nossa fidelidade a Deus, ela é comprovada nas nossas atitudes diante de Deus. Porque às vezes a pessoa fala: Deus me conhece. Claro que Deus conhece. E Deus sabe também quando eu estou mentindo. Ele conhece tanto que ele sabe quando eu estou mentindo. Você está falando aí, meu irmão, se eu revelar para alguém aqui, tu está na roça. Fica feio. Ah, mas Deus me conhece, tá? Amém, Deus conhece a todos nós. Mas será que nós não estamos tentando camuflar alguma coisa diante de Deus para parecer que somos cristãos verdadeiros e na verdade quando Deus olha para nós ele busca um coração de um verdadeiro adorador?
Porque aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ela tinha os seus conceitos. Não, nós tomamos água aqui no poço de Jacó, ele cavou, seu gado bebeu daqui, ele me bebeu dessa água, nós estamos tomando a mesma água, ó, show, então eu faço parte. Se vocês têm em Jerusalém lá o templo, nós temos aqui no Monte Gerizim também, nós adoramos aqui também, e daí? Mas quando ela tem um encontro com a verdade, que a verdade a confronta, ela, opa, eu quero essa água, peraí, mas você não tinha uma água aqui boa? Mudou de ideia por quê? Porque teve um encontro com aquilo que é verdadeiro, não com aquilo que era para ela apenas um achismo. Eu acho que é, foi o que disseram, foi o que me ensinaram. Não, é o que eu estou te ensinando, mulher. A água sou eu vou matar sua sede. Para nós é a mesma coisa, irmãos. Hoje, Jesus, ele quer ter um contato maior com a igreja, e aí eu volto a insistir para ser repetitivo, para que nós guardemos isso, para que os irmãos amanhã ou depois, os irmãos entendam que tudo que nós falamos aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e não há como fazer uma curva, porque a palavra de Deus ela é ortodoxa, ela é uma linha reta, ela é uma doutrina reta, ela não faz curva no meio não, ela é pura, simples e eficaz. Clamamos por avivamento, mas por que o avivamento não vem? Aí está a resposta. Não estamos estudando sobre a atuação do Espírito Santo de Deus? Por que o Espírito Santo de Deus atuava com mais ênfase, com mais força? Porque havia pessoas que oravam mais, que consagravam mais, que buscavam mais. Os nossos ciclos de oração eram mais cheios, as nossas orações nos dias de semana eram mais cheias, o povo buscava mais a Deus, o povo se ajoelhava mais, se quebrantava mais. Quando se falava da campanha de jejum e oração, quase que metade da igreja havia participado do trabalho de jejum e de oração. Eu participei de um trabalho uma certa vez na igreja, que o pastor fez exatamente na semana do carnaval. Faz um trabalho hoje na semana do carnaval. Por que nós temos que cancelar cultos em dias de festas? Principalmente Natal e Ano Novo. Porque nós estamos preocupados mais em comprar do que em adorar. Porque não podemos tirar o nosso tempo para estar na casa de Deus, porque os afazeres nessa época do tempo é muito mais interessante do que estar no culto ouvindo a palavra de Deus. E é a geração de crentes que nós estamos vendo hoje. Ah, pastor, você é quadrado. Prefiro ser quadrado, irmãos. Porque de crente redondo o inferno está cheio. Prefiro ser quadrado, irmãos. Pode me chamar de quadrado à vontade. Porque Deus, quando ele dá a visão para Ezequiel sobre a Nova Jerusalém, Ezequiel diz assim que as medidas da nova cidade, elas são iguais. O seu comprimento, largura e altura é igual, não é quadrado. Então, se eu sou quadrado, eu vou caber certinho lá em Jerusalém. Agora, se você quer ir para Jerusalém comigo, continue quadrado, continue sendo quadrado para esse mundo. Porque de crente redondo o mundo está cheio, correndo de um lado para o outro, num desespero, buscando riqueza, buscando a glória desse mundo, buscando aquilo que o mundo pode dar, as riquezas, os prazeres. Ah, eu estou na minha igreja a doutrina é muito pesada. Eu vou para uma outra igreja porque lá a doutrina é mais leve, lá o pastor não prega contra a serra rachada, contra o pecado, contra adultério, contra batom, contra os maus, lá o pastor não prega tudo, lá pode fazer de tudo. E por que aqui tem que ser diferente? Não, aqui se prega a palavra de Deus e o pecado continua sendo pecado, porque Jesus, ele vem buscar uma igreja santa, pura, não vem buscar um povo que está envolvido com as coisas desse mundo, não. Ele vem buscar um povo que está nesse mundo, mas a cabeça dele está lá no céu, e ele prega, a trombeta vai soar, e nós ouviremos o som dessa trombeta, e esse céu vai se abrir, e nós voltaremos para a eternidade, e iremos habitar na nova Jerusalém celestial, que segundo o profeta Ezequiel, ela é quadrada, mas eu quero estar lá, louvando, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. A esse evangelho quadrado que nós pregamos, irmãos. Não dá para pegar um evangelho redondo, que fica remediando as coisas, tentando contornar a situação, tentando colocar alguém que está numa situação de pecado no lugar de coitadinho. Ah, coitadinho. Não, coitadinho não, é porque você não vigiou. Que se orássemos mais, se buscássemos mais, se consagrássemos mais, se jejuássemos mais, não tínhamos tempo para fazer coisas que não adoram a Deus. Não emprestaríamos os nossos ouvidos para ouvir coisas que desagradam a Deus.
mais cheio do Espírito Santo, menos problema a igreja tinha. A mentira não se criava na igreja, o adultério não se criava na igreja, a fornicação não se criava na igreja. Um exemplo da igreja primitiva, Ananias e Zafira, eles não tinham obrigação de chegar lá no pé de Pedro como sacerdote e depositar a sua herdade que havia vendido. Deveriam ter retido o valor, mas achava que a mentira ia fazer com que a coisa melhorasse para eles. E o que aconteceu? Combinaram a mentira dentro de casa, foi para a igreja, na igreja a mentira foi revelada. E detalhe, não teve perdão. Ô Ananias, por que fez isso, Ananias? Se você tivesse vendido a sua herdade, ficasse com dinheiro, estava tudo em paz. Mas não, você veio mentir. Você não está mentindo para mim, não. Você está mentindo para o Espírito Santo. Você está vendo os pés desses homens aí? Eles vão carregar vocês até a sepultura. Pedro não calou a boca, o homem, pum, morreu. Aí lá vem a mulher, combinadinho, né? Ô Zafira, tudo bem, tudo bem. Nem sabia o que tinha acontecido. Foi portanto que vocês venderam aquela herdade? Sim, foi portanto. Mas é mesmo? Por que o diabo, olha, vê só, por que o diabo encheu o coração de vocês com essa mentira? Agora, os mesmos pés dos homens que acabaram de levar seu marido, vai levar você agora. Pum, mulher caiu. Já pensou, irmão, se isso fosse no dia de hoje? Eu ia abrir uma funerária na porta da ideia com a igreja por aí. Pensa, 3 por 10. Por que, irmãos? Porque é um povo que orava, um povo que buscava, mas do outro lado se via também o resultado da oração. Pedro e João subiram ao templo para orar, a hora nona, era por volta de 9 horas da manhã, por volta de 9 horas da manhã, consagração, das 9 às 10, consagração, lá vai Pedro, lá vai João, vamos orar. Está lá um coxo sentado no meio do caminho, que alguém acabou de colocar aquele homem na escada do templo. Ô, me dá uma esmola aí, me dá uma esmola aí. Aquele incomodou. Pedro e João parou e falou: moço, o negócio é o seguinte, meu amigo. Nós somos apóstolos, estamos mais quebrados que a terceira. Nós não tem prata, também a gente não tem ouro, não. Mas eu vou dizer agora para vocês: aquilo que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É oração. Aí estamos clamando por cura, irmãos, e há um conformismo no meu coração com relação a isso, porque eu não consigo entender como é que a gente fica lutando 30, 40 anos contra uma doença, contra enfermidade, e a doença não sai, a doença não sara, a enfermidade não é curada, parece que o céu se tornou de bronze, se fechou, e Deus nos responde. Por que isso está acontecendo nos nossos dias? É porque deixamos de buscar, deixamos de orar, deixamos de consagrar a nossa vida diante de Deus. E eu falo isso com propriedade, porque nós fizemos aqui uma convocação para a igreja, baseada em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse foi o tema da campanha. E a gente via a quantidade de pessoas que estavam aqui ao sábado, pastor, eu trabalhei a semana toda. Todos nós trabalhamos, irmãos, todos nós temos os nossos afazeres, mas se dentro do nosso trabalho, do nosso afazer, nós não procurarmos tempo para estar buscando ao Senhor, nós vamos virar sempre, vamos ser sempre esse crente raquítico que não cresce, que para receber uma bênção de Deus é com tanto choro, com tanta lamentação, com tanta reclamação, que aí Deus vai falando: não aguento mais camarada, que eu estou perdendo a paciência com ele. Vai lá, mas entrega a bênção para ele. Porque não entende o trabalhar de Deus, entra na luta e não sabe como sair, entra na dificuldade e não sabe como faz para sair. E o caminho das pedras é esse: é o jejum, é a oração, é o quebrantamento diante de Deus, que vai mover a mão de Deus ao nosso favor. Não é nós chegar diante da nossa oração, ela tem que ser clara e objetiva, como a oração do Pai Nosso. É adorar a Deus, é reconhecer a grandeza de Deus, é exaltar o nome dele acima de tudo e acima de todos. É essa oração que nós temos que fazer. Não é aquela oração que é para se colocar em Deus e ficar
que nós temos que fazer para o ano 2025. Não adianta fazer campanha. Não adianta fazer campanha. 12 dias de culto, de bênção, para 12 meses de vitória. Se não mudar a atitude, vai continuar a mesma coisa. Pode fazer 300 cultos. Não vai resolver. Porque o que muda a atenção de Deus em relação a nós é a mudança da nossa atitude em relação a Deus. É como eu me apresento diante dele. Como está o meu coração, como está a minha fé, como está a minha conduta diante de Deus. E aí sim Deus vai olhar para nós com um olhar de favor. Aleluia. E o nome dele será glorificado. Então que no ano de 2025 nós possamos orar mais. Nós estejamos mais na casa de Deus em oração. Se houver uma convocação, porque o Espírito Santo tem que tocar no meu coração, eu vou marcar umas sextas-feiras aí, ou um sábado de jejum e oração aqui, mas porque nós queremos ver Deus fazer algo extraordinário nessa casa. Nós não podemos ficar conformados com a situação de hipótese alguma. Não. Aleluia. E é bíblico isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E tem muito crente que já está conformado com a situação. Ele já se conformou. Está numa zona de conforto, porque o conformismo tomou conta. Se ele vem para a igreja e fala em línguas, para ele tanto faz falar como não mudou nada. Se ele vem para a igreja e dá glória a Deus, para ele também tanto faz. Ah, isso é normal. Não, nós não podemos deixar que a frieza espiritual domine o nosso coração. Porque se a frieza gelar-nos o nosso coração, acabou o crente. Aleluia. Se a frieza congelar a nossa alma, acabou. Aleluia. E a alma, ela vai ser morta pela nossa carne. Aleluia. Porque é uma briga constante dentro de nós, entre a carne e o espírito. Aleluia. O espírito de vida busca a Deus. Mas a alma que está vinculada com essa carne, ela busca o conforto dessa carne. Ela não quer orar, ela não quer jejuar. Já prestou atenção que o dia que você tira para jejuar é o dia que você fica mais irritado com você mesmo? É assim ou não é? Você se irrita com você mesmo. Ela quer pegar você mesmo pelos cabelos e bater com a cara na parede. Fala assim, isso não é? Você se irrita com você mesmo. Por quê? Porque é uma briga, irmão, dentro de mim e dentro de você. É a carne e o espírito. O espírito puxa para as coisas de Deus. A carne puxa para as coisas do diabo. E fica aquela briga dentro de nós. E parece que quanto mais a fome aperta, mais irritado você fica. E mais aparece gente para te perturbar e tirar a paz. É assim ou não é? Porque essa briga é espiritual, irmãos. Essa briga não é carnal, ela é espiritual. E nós precisamos vencer essa guerra. Nós não podemos baixar a guarda. Não. É como eu vou proposta, eu vou com ele até o fim. É meio-dia, pronto, e acabou. É no sábado, eu vou levantar no sábado, vou orar, vou consagrar, vou buscar a Deus. Pronto, e acabou, dê o que der. Aleluia. E é bom quando a carne se irrita com o nosso espírito, porque isso simboliza que nós estamos agradando a Deus. Agora, quando nós estamos agradando a carne, é porque Deus está lá no trono dizendo: não estou gostando nada disso. Vocês não estão entendendo o propósito do jejum, irmão? É trazer a presença de Deus. É tocar na orla de Jesus, como aquela mulher tocou e ela foi curada. O jejum traz benefícios para a nossa vida espiritual. E, consequentemente, vai trazer também benefícios para a nossa vida material. Porque eu selecionei alguns textos da Bíblia aqui, o tempo já está estourando, mas vamos lá. 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, por favor, rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 20, verso número 3. Por que eu devo jejuar? Vejam um dos motivos aí. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Isso é um jejum coletivo. A coisa estava feia em Israel. Josafá era o rei. Os moabitas e os amonitas se levantaram contra o povo de Israel. Ele era o líder. Ele
vamos jejuar, vamos orar. E Deus entrou na batalha e deu vitória. Veja o que acontece lá no verso de número 22. Verso 20 e 22. Olha lá. Verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecor, e saíram eles, pôs-se em pé, Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. 21. E aconselhou-os com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, e saíram diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, irmãos, aqui é um cenário de guerra. Lá no verso primeiro que nós lemos ali, no verso número 3, Josafá convoca o povo para a guerra. Ele vai na oração e no jejum. O interessante é que agora o povo está aparelhado para a guerra, mas veja o que vai na frente. É quem está louvando, é quem está adorando. Quem vem armado vem atrás. Mas peraí, não é uma guerra? A lógica seria: coloca os armados na frente, os cantores vêm protegidos pelos soldados armados, eles vêm atrás, mas aqui está o contrário. Sabe o que eu entendo, irmão, dessa passagem? Que quando nós oramos e nós jejuamos, nós estamos louvando ao Senhor, e numa batalha você não vai usar a sua arma. Foi o que aconteceu com o povo de Israel aqui, foi o que aconteceu com o exército de Judá aqui, junto com Josafá. Prossegue o texto. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, é espada aqui? É oração, exaltação, júbilo, louvor, adoração. Júbilo e louvor. O Senhor pôs-se emboscada. Quem lutou por eles? Deus. O próprio Senhor desceu para guerrear. Não dava um nós, irmão, se você fosse participar de uma guerra agora, e alguém falasse: o negócio é o seguinte, pega essa metralhadora, põe no lombo aí, sai andando, só que na sua frente, você não vai na frente do exército, você vai atrás, porque quem vai na frente são cantores. Peraí, mas nós vamos para a festa ou vamos para a guerra? O que vamos fazer? Que guerra é essa? Mas lá atrás ele já havia clamado, ele já havia jejuado, já havia orado. E Josafá sabia: Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus já havia usado o profeta dizendo que ia dar vitória para o povo. Por isso ele diz: crede nos seus profetas e prosperarei. Então Josafá, ele creu na promessa de Deus, que foi falada pelo profeta, foi para a batalha, na ordenança que Deus mandou, põe os cantores na frente, os guerreiros atrás, mas essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Enquanto eles louvavam, eles adoravam, depois de um jejum entregue nas mãos do Senhor, Deus entrou na peleja, armou uma confusão no meio daquele povo, e o povo de Israel saiu vitorioso, porque Deus entrou na peleja e desbaratou, destruiu os soldados de Amon e Moabe, e o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. Mas por quê? Por causa da espada de Josafá? Não, por causa do jejum e por causa da oração e da adoração. Êxodo capítulo 8, verso 21. Por que eu devo jejuar e orar? Êxodo capítulo de número 8, verso de número 21. E ao tempo... Êxodo. Aleluia. Já ia ler de novo. 8, 21. Então apregou ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos. Jejum é para se humilhar diante de Deus, irmãos, diante da face de Deus, do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Sabe qual é esse tempo de Êxodo aí? É o tempo da reconstrução de Jerusalém. Eles estão saindo da Babilônia, eles vão fazer uma caminhada pelo deserto para chegar em Jerusalém. Tem crente, irmão, que viaja, nem oração ele pede. Quando você pensa que não, já está lá nas redes sociais. Onde foi o irmão? Sei lá. Mas pastor, é sua ovelha, você não orou não? Não orei não. E Deus tem misericórdia. A oração, irmãos, ela é para tudo na nossa vida.
Neemias, que está guiando esse povo até chegar em Canaã, até chegar em Jerusalém para reconstruir, eles iam passar por um caminho pelo deserto que tinha ladrões e tinha salteadores. E ele com vergonha, porque o rei, nessa época o rei Artaxerxes já tinha beneficiado tanto a Neemias, ele ficou com vergonha de pedir que o rei mandasse uma guarnição de soldados para proteger o povo no meio do caminho. O que ele fez? Ele põe o povo para jejuar, para orar e começa a viagem dele. Só começa a viagem depois que ora e depois que jejua. Para quê? Para Deus guardar no caminho, para Deus proteger no meio do caminho, para Deus livrar dos ladrões, dos salteadores, de alguma coisa que pode acontecer, algum laço como aconteceu nos tempos atrás, agora no nosso dia, agora no começo, no final do ano, de amigos nossos, naquele ano que aconteceu, o acidente que estava indo em sentido Bahia, mas chegou em Minas Gerais, foi aquele acidente que poucas pessoas sobreviveram. Por que é que nós temos que orar e buscar a Deus em todo o tempo, a toda hora, para fazer tudo? Para Deus nos guardar no meio do caminho, porque no meio do caminho tem ladrão, tem salteador, tem bandido. O diabo arma cilada no meio do caminho. Ele arma as suas arapucas para pegar as pessoas, para matar, para tirar a vida. Aí a pessoa morre antes do tempo, fora do tempo, porque é bíblico isso. As pessoas às vezes provocam a sua própria morte e depois as pessoas ficam lamentando: foi Deus que quis. Foi Deus que quis nada, foi porque não vigiou e não orou naquilo que ia fazer, não pediu direção de Deus e fez a coisa errada e no final deu errado, depois foi Deus que quis. Já mas será que ele perguntou para Deus se foi Deus que queria que ele fizesse? É a oração, irmãos. A oração, ela é a chave que abre porta. Eu tenho inúmeros textos aqui, como Esther no capítulo 3 e o verso número 9, para livrar o povo. Ela pega, ela ora, ela jejua e fala: ó, o negócio é o seguinte, o decreto está aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, vocês orem por mim, jejuem por mim 3 dias, porque eu vou entrar na sala do trono. Se eu entrar lá e o rei fazer eu viver, bem, se ele mandar me matar, também, bem também. Mas o que ela fez antes? Ela foi orar e foi jejuar. O nosso maior problema é que não queremos mais isso. Você é de crente quadrado, passado. Você é do crente do século passado. Século 21 é o cristão na crista da onda. Vai no barulho dos coaches. Não. A chave da vitória da igreja ainda está no jejum e na oração. Amém? Vamos parar por aqui. Tem muitos outros versículos, como em Joel, Jonas, Zacarias. O último aqui que eu quero frisar, para encerrar, eu não posso sair daqui sem essa. Mateus capítulo 17, 21. Mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Dá para brigar com o inimigo, irmãos? De mãos limpas? Agora, como é que o crente que não ora, que não jejuma, cai um endemoniado na frente dele, vai fazer o quê? Correr. Vai tomar pedrada na cabeça no meio da rua, igual já vi acontecer numa praça do Camargo ali em Barueri. O demônio pegou uma mulher lá, foi um crente lá de qualquer jeito expulsar. A mulher pegou uma pedra, danou na cabeça do homem que o sangue desceu. Crente. E isso aqui não é ensino de discípulos, isso aqui é ensino de Jesus. É Jesus que está dizendo. Segue o texto, por favor. Ora, e achando-se eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do Homem será... Aí, já para mudar um pouco com vocês, pode deixar só esse texto de Mateus 17, 21. Marcos capítulo 8, verso 3. Grande é o Senhor. E se os deixarem em jejum para casa, eles falecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Ou seja, aí fala do milagre que Jesus fez e a multidão estava em jejum. E nesse dia Jesus operou milagre no meio dessa multidão. Milagres que são incontáveis. Se eu não me engano, após esse texto aí, fala que Jesus curou a todos. Mas esse povo estava nos pés de Jesus, irmãos, em jejum. 3 dias de jejum. E a hora que foram embora, não pediram comida. Eles não pediram comida. Eles simplesmente estavam indo embora. E Jesus, vendo a necessidade deles, falou: não, nós não vamos despedir esse povo de estômago vazio, não. Eles estão comigo aqui 3 dias, ouvindo a minha palavra. A carne dele é tão fraca, vai desfalecer no meio do caminho. Mas o espírito deles não, está forte, porque ouviu a palavra. Então senta todo mundo aí, sempre grupo de 150, senta todo mundo na régua, porque hoje eu vou fazer o milagre. Jesus foi e alimentou. Então, irmão, não se preocupe com o teu jejum, com a tua oração, ou não se preocupe com a tua necessidade, que a tua necessidade Deus vai suprir. Mas o que nós precisamos é orar e jejuar.
individual e coletivo. Então, quando vir uma convocação coletiva, corra, venha orar, venha jejuar. Mas agora a ordem é: fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar para ir embora. Que essa palavra ferva nos nossos corações. E que o Espírito Santo de Deus, ele se manifeste em nós. E após ele se manifestar em nós, ele trabalhe através de nós. E que através de nós vidas sejam alcançadas e o nome dele seja glorificado. Senhor, te louvamos. Bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Obrigado pela tua palavra, pela orientação da tua palavra sobre nós, Jesus. Meu Deus, nos ensina, nos ajuda a vivermos uma vida